Queridos amigos, boa noite. Uma alegria estarmos reunidos mais uma vez. Nós estamos hoje aqui com a conexão lá em São Lourenço, com o nosso amigo, nosso irmão Reinaldo Oscar. Boa noite, Reinaldo. Boa noite a todos, nossos irmãos, nossos companheiros que estão aí nos assistindo, nos acompanhando em mais esse estudo. É uma grande alegria, Leonardo. Muito bom. Estamos conectados também lá em Santa Rita do Sapucaí, com o nosso irmão Vladas. Tudo bem, Vladas? Boa noite. Oi, Leonardo, tudo bem? Boa noite, Reinaldo, boa noite, Carlos, e boa noite a todos que estão nos assistindo. É uma alegria para nós estarmos juntos novamente, para discutirmos um pouco mais sobre a doutrina espírita. Obrigado pela oportunidade. Muito bom, nós é que agradecemos. E aqui em Itajubá, eu e o Carlos, né, Carlos? Muito bom. Boa noite, meus irmãos. Boa noite a todos que estão nos assistindo. E é sempre bom encontrar amigos e falar do que a gente mais gosta, que é a doutrina espírita. É uma satisfação estar aqui. Muito bom. Nós nos reunimos aqui em outubro, onde nós fizemos o Kardec em prosa. E foi um bate-papo tão gostoso, e eu estou dizendo aqui entre nós mesmo, né? Para nós foi tão bom que depois nós pensamos em fazer mais um. Falei, vamos marcar mais um com outro tema. E um tema que a gente entende que é de interesse, né, de muitas pessoas, de muitos frequentadores do movimento espírita, é conhecer um pouco a Revista Espírita, publicação de Kardec, que começou em 1858 e que durante 12 anos, mensalmente, ele publicava uma nova revista espírita. E é sobre isso que nós vamos conversar hoje. Nós vamos dar um enfoque principalmente na primeira revista, a revista que foi de janeiro de 1858, comentando alguns artigos e fazendo uma apresentação geral da Revista Espírita do mês de janeiro de 1858. Então, esse é o nosso bate-papo de hoje, mas antes de iniciarmos, nós gostaríamos de fazer uma prece inicial, de preparação para o nosso estudo, e eu vou solicitar, então, Carlos, que, por gentileza, faça a nossa prece inicial. Pois não. Então, convido a todos e a todas a fecharmos nossos olhos, abrir o nosso coração, colocar na nossa tela mental nosso Mestre Maior, Jesus, e chamá-lo para a nossa conversa, porque ele mesmo disse que quando reuníssemos em seu nome, ele ali estaria, que ele possa estar aqui conosco para falarmos desse seu enviado, chamado Allan Kardec, que veio para trazer para nós o Evangelho de novo, o Evangelho redivivo, e soube também desempenhar essa tarefa. Que possamos nessa noite, Senhor, contar com a tua presença amiga para clarear o nosso entendimento sobre essa doutrina, sobre o Evangelho, sobre a vida, e assim conseguirmos, na prática, o nosso intento, que é a transformação moral, para nos aproximarmos cada vez mais de Ti. Seja conosco, Senhor, mais uma vez. Graças a Deus. Muito bem, então vamos iniciar o nosso bate-papo da noite de hoje. Como eu disse inicialmente, a ideia é apresentar uma visão geral da Revista Espírita e comentar alguns artigos. O nosso tempo não nos permite comentar detalhadamente todos os artigos contidos nesta primeira Revista Espírita, mas nós vamos comentar alguns deles. Eu gostaria de sugerir, então, que a gente iniciasse, vou pedir ao Reinaldo que comece, falando um pouco, dando uma visão geral da Revista Espírita, da sua organização, da sua estrutura, e depois a gente vai abordando alguns artigos. Vamos lá, então, Reinaldo, por favor, fique à vontade. Muito bem. É importante a gente analisar como foi construída a Revista Espírita, para que a gente entenda quais foram os critérios, como que Allan Kardec formulou toda a edição, a publicação, que enquanto ele estava reencarnado, ficou sob sua responsabilidade. Como Kardec deu conta de fazer isso tudo, a gente sabe. Renúncia, abnegação, muito amparo, coragem, era um grande espírito, pois foi uma grande missão que ele teve pela frente. E a gente vê que a construção da Revista Espírita está entrelaçada
com a criação da doutrina. Muitos dizem que o segundo livro, que é o livro base da codificação, é o livro dos médiuns. Mas antes dos livros dos médiuns, nós vemos a criação da Revista Espírita, logo após o Livro dos Espíritos. Em 1857, vem à luz o Livro dos Espíritos, dando o start, o começo, para a codificação da doutrina espírita. Mas nós vemos, em janeiro de 1858, o início da Revista Espírita. Para que a gente possa entender um pouquinho o porquê Kardec iniciou esse trabalho da Revista Espírita, precisamos entender, vou falar rapidamente a esse respeito, aquele momento político e religioso, filosófico, em que a humanidade se encontrava. Os fenômenos físicos vieram à tona desde muito tempo. Há registro no início da humanidade de fenômenos físicos, a intervenção dos espíritos junto à matéria. Mas a partir de 31 de março de 1848, nos Estados Unidos, em Hydesville, com as irmãs Fox, foi o estopim de vários fenômenos. Ali começaram fenômenos sucessivos em várias residências, em vários lugares de diversos estados. Em pouco tempo, a América do Norte inteira relatava esses fenômenos físicos. Não, lembrando, fenômenos físicos não é necessário ser médium, vidente para ver, não precisa ser audiente para ouvir, todo mundo pode ver, ouvir, é palpável. Em 1852, toda a Europa já vivenciava esses fenômenos físicos, que sabemos que foi por permissão de nosso Mestre Jesus acontecesse para despertar, para chamar a atenção das pessoas para esse mundo espiritual, para que as pessoas pudessem refletir a esse respeito, que havia algo além do que a gente pudesse ver. Nós lembramos que esse momento histórico na humanidade foi, a todo custo, tentado ser abafado. A igreja, no momento, estava entrelaçada muito intimamente com a política. Então, nós vamos ver que nas escolas, muito pouco estudamos ou aprendemos a esse respeito, desse momento ímpar, histórico na humanidade. Esse fenômeno dos fenômenos físicos das mesas girantes. As mesas giravam, respondiam perguntas, se levantavam do solo. Isso tudo chamou muita atenção. Imaginemos, 1848, esse estopim com as irmãs Fox. Alguém saberia a resposta? Naquele momento, não. Metafísicos, filósofos, vários ramos da ciência buscaram a resposta para aqueles fenômenos que eram patentes ali, não tinha como negar, estava todo mundo vendo. Quando ele chega na Europa, transforma-se, inclusive, em um meio de entretenimento. As casas de chá, os cafés na Inglaterra, as pessoas se reuniam para tomar suas bebidas, sua confraternização social, e ali faziam perguntas, e as mesas traziam respostas, levitações. Era algo que estava intrigando a população. Nos Estados Unidos, por exemplo, já havia 17 periódicos tratando deste assunto. Várias teorias e exposições do que havia sendo acontecido ali, era coletados fatos, teorias a respeito, né, da resposta, do porquê daquilo está acontecendo. Havia mensalmente 17 periódicos. Na Europa, por incrível que pareça, não havia tanto. E na França, não havia nenhum livro, jornal, que tocasse nesse assunto, que trouxesse explicações a esse respeito. Nós vemos que a partir do momento em que o nosso querido professor Rivail toma ciência e busca de forma séria, com
o compromisso científico, pois ele era um homem da ciência, estudar aqueles fenômenos. Ele descobre que ali havia uma inteligência por trás dos fenômenos físicos, trazendo assim um compêndio de estudos até a codificação da primeira edição do Livro dos Espíritos. Mas naquele momento em que ele lança o Livro dos Espíritos, Kardec não tinha ainda a grandeza, a dimensão daquela obra. Kardec foi, à medida que foi construindo a obra, é que ele foi vendo quanto grande era a obra, quanta coisa ia mudar a partir daquele estudo dele. E quando ele começa a vislumbrar o alcance da obra O Livro dos Espíritos, ele vê a necessidade de escrever, de ter um periódico como uma tribuna, onde ele traria à luz todas as correspondências que eram emitidas a ele, todos os fatos que ali ele ia vivenciando, a resposta em que os espíritos iam dando, muitas das vezes, a ele. Por isso a gente vai ver muitos trechos da Revista Espírita estão nas nossas obras da codificação, como a Gênese, como o Céu e o Inferno, o Livro dos Médiuns. Temos muitas citações que estão lá na Revista Espírita. Quando a gente vai estudar a Revista Espírita, a gente vai ver que aquela mensagem foi editada primeiramente na Revista Espírita, e depois Kardec faz, né, a codificação da obra, o Livro dos Médiuns, a Gênese, o Céu e o Inferno, e daí por diante. A gente vai entender, então, que por orientação dos próprios espíritos, a Kardec, a Revista Espírita não é um tratado exclusivamente científico. Ela tem um perfil diferenciado. Ela traz um atrativo. Os espíritos orientam a Kardec tratar do cotidiano, dos fatos, dos fenômenos do cotidiano, para que assim desperte a curiosidade nas massas, que as pessoas tenham acesso. E aí vocês imaginem, fenômenos brotando em todo lugar. Qualquer cidade, não precisa ser médium, vendo aqueles fenômenos, as mesas levantando, todos curiosos. O Livro dos Espíritos traz muitas respostas, mas ainda havia muitas lacunas. E aí Kardec vê, né, a necessidade dessa troca de correspondências. Mas precisamos também, antes do estudo da doutrina da Revista Espírita, entendermos que ali estava a opinião e o ponto de vista limitado daquela sociedade, daquela época. Tem algumas questões que a gente vai ver na Revista Espírita e fala, gente, isso é ultrapassado. Bom, naquele momento, naquela visão, lembramos que não havia internet, não havia televisão, é dentro do conhecimento restrito daquele povo, daqueles homens. Então, precisamos, em alguns artigos da Revista Espírita, termos esse olhar, porque senão vamos também achar que Kardec estava ultrapassado, mas não. Era em 1858 que se inicia, em 1º de janeiro. Então, ali vem eu gosto muito de brincar, sabe, gente? Que ali é o making of. Vocês já viram quando a gente vai fazer um filme? Tem um filme que é apresentado, lindo e maravilhoso. E aí depois passa o making of. Como é que foi gravado? Né? Os bastidores. Bastidores, a Revista Espírita, não é, Carlos? Ela é nada mais, nada menos dos bastidores da codificação. Porque ela foi lançada logo depois da primeira edição do Livro dos Espíritos, e a partir dela foi construído a sequência da codificação. Ali tem muitos artigos particulares, as pessoas começaram a enviar, e aí vocês imaginam a divulgação indo, né? É uma revista que explica isso que está acontecendo. Isso começou a ferver. Então as pessoas começaram a levar, a Europa é muito próxima aos países. Então começaram a levar para a Espanha a Revista Espírita, começaram a traduzir, começaram a difusão, então, pela Revista Espírita. E aí a gente vai ver
a grande importância que a Revista Espírita teve dessa comunicação mensal entre Kardec, trazendo explicações ao público, e o público enviando suas questões, suas dúvidas a Kardec, e ali era o espaço para isso. E a gente vê como é importante a Revista Espírita para a construção da doutrina espírita, e infelizmente ainda tão desconhecida entre nós espíritas. Reinaldo, a revista Felizmente, Espírita né? foi a mídia social da época? Oi, Vlad. A revista Espírita a gente pode entender como se fosse uma mídia social da época, né? Hoje a gente usa muito a mídia social na Isso divulgação da doutrina mesmo. espírita, né? É muito legal essa visão nossa, porque se você não entender essa construção, você vai até questionar, mas tem artigo científico. Nossa, mas tem outros artigos que não seguem a sequência. Sim, não segue a sequência. Kardec não tinha essa proposta, né, de fazer um tratado unicamente científico. Kardec consegue, na Revista Espírita, fazer um tratado filosófico, religioso e científico. Por isso ela é gostosa de ler. Não é verdade? É por isso que a gente tem que entender, né, Reinaldo, que ali, como você falou, que ele fala que é uma tribuna livre, né? Ou seja, era uma forma mais rápida de comunicação com as pessoas interessadas pelo Espiritismo. Ela veio um pouco, não chegou nem um ano depois do Livro dos Espíritos. Não. A repercussão do Livro dos Espíritos foi tão grande que Kardec começou a receber várias correspondências, como o Reinaldo falou. E aí ele precisava, ele recebia perguntas, né? Ele recebia relatos de outros fenômenos espíritas que aconteciam em outras regiões, ele recebia críticas, né? E a Revista Espírita foi, então, essa mídia, como o Vladas falou, essa mídia de uma comunicação mais rápida, porque um livro, ele demora um pouco mais para ser editado, publicado, e ele não tem essa possibilidade de alguma comunicação. Ele publicava, ela é tão variada que ele publicava ali cartas que ele recebia, inclusive com críticas. Ele tentava responder, procurava responder. E aí tem uma coisa muito interessante que ele fala assim, palavras do próprio Kardec na introdução da Revista Espírita, ele fala assim, é uma tribuna livre na qual, porém, a discussão jamais se afastará das normas da mais estrita conveniência. Numa palavra, discutiremos, mas não disputaremos. Então, ele discutia os temas do Espiritismo na revista, né? Apresentava, é uma revista que era publicada mensalmente, hoje a gente encontra um volume que tem os 12 meses do ano, né? Então, ele começou lá em 1858, mas era uma revistinha assim, ó. Eu não sei se você tem aí, Carlos, a revista do ano todo. Como é que você... Ou é a revista uma só? A minha é do ano inteiro, da Mundo Maior. O Carlos está ali, por exemplo, com um volume maior que tem as 12 revistas do ano de 1858. Que, né, hoje é publicado assim. Eu tenho aqui, ó, uma revistinha fininha, aqui, ó, de 35 páginas. Isso aqui é lá da biblioteca do NEFA. Isso aqui foi uma publicação da IDE, que é o Instituto de Difusão Espírita de Araras, e passou a publicar também, a partir de 1988, ela passou a publicar mensalmente a revista, para que as pessoas tivessem o conhecimento. Né? Fica então, aí a sugestão de leitura, né? Exatamente. Tem lá no Agora, tem lá no eu penso que se a gente fosse, um outro nome também para essa revista, nos dias de hoje, seria Conversando com Kardec. Né? Porque quando a gente lê a Revista Espírita, a gente sente Kardec ali, não são os espíritos respondendo, é ele conversando, né? Como o Luiz falou aí, é uma tribuna livre, né? E lembrando que tem como subtítulo Jornal de Estudos Psicológicos. Por que psicológico? Porque estudar o espírito é estudar a psicologia, já que a mente, segundo Kardec, é o espírito. Então, ele se preocupou até com o subtítulo para ver do que se tratava a revista. Então, é uma leitura gostosa, né, informativa, como o Reinaldo falou, são os bastidores e reforça sempre, né, na revista a doutrina espírita. Então, recomendamos a leitura e o estudo. E esses fenômenos que realmente vieram à tona para chamar a atenção,
ainda persistiram por muito tempo, não foi só naquela época. E até hoje, possivelmente, ainda temos esses fenômenos. Vlada, você consegue falar alguma coisa para a gente desses fenômenos que tanto nos chamam a atenção? Eu consigo sim, Reinaldo. Olha só, eu escolhi para falar para vocês aqui, né, sobre a Revista Espírita de janeiro de 1858, dos artigos que foi escrito lá, né, e a temática, né, o título do artigo é Respostas dos Espíritos a algumas perguntas, que ele está na página 34 e 37, né? Então, é o Kardec tentando trazer, né, a opinião dos espíritos para toda a comunidade espírita da época, né? E aí, né, a gente verifica aqui, né, que uma das perguntas que Kardec faz é o seguinte, né, como os espíritos podem agir sobre a matéria? Isso parece contrário a todas as ideias que fazemos na natureza dos espíritos. Então, essa é a primeira pergunta, né, que Kardec coloca aqui, né? Quer dizer, o espírito pode mesmo agir sobre a matéria, né? Porque isso parece uma coisa que contradiz, porque espírito não é matéria, né, como a nossa aqui, né? E aí os espíritos respondem o seguinte, né, de maneira bem curta aqui, né, pegando um trecho da resposta aqui. Segundo vós, o espírito nada é. E isso é um erro. Vosso mundo é um erro. Vosso mundo, porém, é muito grosseiro para que ele possa fazê-lo sem um intermediário, isto é, sem um laço que une o espírito à matéria, né? Então, uma reflexão que eu tive, né, ao verificar que na revista Espírita, logo no início, praticamente, né, de janeiro de 1858, ele traz, né, essa pergunta, essa temática, né, se o espírito pode realmente agir sobre a matéria, e o Reinaldo colocou para nós agora há pouco, né, que o espiritismo, a doutrina espírita, ela teve sua atenção principalmente pelos fenômenos físicos, né? E eu tive a curiosidade hoje, né, que a gente tem um chat entre nós quatro aqui, para a gente discutir essa temática, eu perguntei um a um aqui, né, se eles tinham presenciado, de fato, algum fenômeno físico. Porque a gente fala muito de fenômeno físico, mas será que existe? Eu mesmo pensei, será que existe isso, né? E aí o Lenart disse que se visse ia sair correndo, né, Lenart? De medo? E, enfim, nem tanto o Lenart como o Reinaldo e o Carlos não presenciaram nenhum, né, segundo o relato deles, né, assim, de forma muito incidente, né? E eu vou tomar liberdade aqui de falar para vocês aqui que, basicamente, uns 29 anos atrás, 28 anos atrás, quando eu estava iniciando na doutrina espírita, muito envolvido com diversas atividades, eu presenciei, tá? Isso aconteceu na minha frente, assim, realmente um saco de tomate de uns 2, 3 quilos, assim, em cima da pia, né? Mas não assim na beira, em cima, né? Quer dizer, não tinha como cair. Eu vi esse saco se mexer, ele ser arrastado para o chão e cair. Tá? Isso eu presenciei. Ou seja, e aí eu pergunto, quer dizer, por que será que naquela época aconteceu isso comigo logo no início, né, do meu envolvimento com a doutrina espírita, né? E por quê? Eu me perguntei hoje, né? Talvez pelo mesmo motivo que os fenômenos físicos aconteceram lá atrás, né? Talvez naquele momento a espiritualidade, de alguma forma, quisesse me dar uma mensagem, né? Não sei, algum direcionamento nesse sentido, para gerar alguma reflexão mais incidente. Mas, depois disso, nunca mais vi mais nada, né? Porque talvez não fosse tão importante assim, né? A presença do fenômeno físico, né? Porque a gente vai entendendo que altera muito mais a nossa realidade são as influências espirituais, né? Não necessariamente por meio de um fenômeno físico, né? Isso é mais perigoso. Ou seja, eu diria para vocês, se tivesse um fenômeno no qual estivessem jogando pedras na minha casa, eu ficaria com muito menos medo que uma influência, uma perturbação espiritual, né? Então, isso, à medida que a gente vai estudando a doutrina espírita, fica mais claro para todos nós, né? Vou continuar aqui, eu selecionei 3 ou 4 perguntas aqui, a segunda diz o seguinte: as manifestações materiais, tais como os ruídos, o movimento dos objetos, e todos esses fenômenos que nos apraz provocar frequentemente, são produzidos indistintamente pelos espíritos superiores e inferiores? Então, olha só, né? Kardec já gerando uma reflexão, quer dizer, será que o espírito superior vai ficar jogando pedra, ou vai
dando sinais, assim, será que isso acontece? Né? E aí, olha só a resposta, gente. Apenas os espíritos inferiores se ocupam dessas coisas. Por vezes, os espíritos superiores servem-se deles, como farias como um carregador, a fim de levar a escutá-los. Né? Então, o que acontece? Né? O que os espíritos respondem? Que normalmente são os espíritos inferiores que fazem esses fenômenos físicos. Né? Ainda que, né, podem ter a permissão, ou às vezes até o incentivo de espíritos superiores para fins específicos, né? Para fins, talvez, de chamar a atenção de toda a comunidade, né? Ou para alguma situação específica. Né? E aí, continuando, gente, olha só. Como provar que o poder oculto que age nas manifestações espíritas está fora do homem? Não se poderia pensar que reside nele mesmo, isto é, que age sob impulso de seu próprio espírito? Então, o que Kardec está dizendo, né? Aquela situação que eu comentei agora há pouco, né, do saco de tomate que caiu, será que não é o meu pensamento, pensando assim, vai, se mexa, né? E ele, de fato, caiu ali, né? E aí o Kardec, aliás, os espíritos respondem, né? Algo que eu vou ratificar, nesse exemplo que eu dei. Quando uma coisa é feita contra a sua vontade, o teu desejo, é claro que não és tu que a produz, né? Como o exemplo que eu dei do saco de tomate que caiu, quer dizer, eu não estava pensando que ele caiu, mentalizando para ele cair, nem nada disso, simplesmente caiu, né? Eu não era contra nem a favor, mas não, ele simplesmente aconteceu, né? Sem que houvesse uma situação específica. Você quer falar alguma coisa, Carlos? Você tá... Na questão os parapsicólogos, né, falam que tudo é o controle da mente e com o magnetismo a pessoa consegue, né, como lembrei aqui do Uri Geller, né, que ficou bastante famoso como parapsicólogo, que entortava colheres, mas ali ele estava querendo fazer e ele tinha um magnetismo para acontecer, né, mas no caso aí que você está dizendo, não, a mente não participou no sentido de planejar aquilo, né? Isso mesmo. Ô Vlado, se você me permite só uma observação rápida, Carlos também, Reinaldo, o mesmo acontecia com as irmãs Fox, porque o fenômeno era produzido, elas eram médiuns de efeito físico, mas não havia uma ação intencional delas, pelo menos no primeiro momento, até que depois elas sim passaram a evocar o espírito, querer saber quem que estava ali, e aí sim. Mas antes disso, os fluidos delas eram utilizados pelos espíritos para promover aquela manifestação de efeito físico, sem que elas soubessem até que eram elas que doavam esses fluidos para a produção daqueles barulhos, não é? Lembrando também, Vladas, que, como o Carlos lembrou, as teorias que foram apresentadas pelos magnetizadores, os metafísicos, foi de que era o poder da mente, né? E a gente vê a religião da época, tudo era o diabo. Tudo era o diabo. Nós vamos lembrar nossos avós, eu não sei vocês. Até hoje. Até hoje. A minha avó me dizia, né? Não brinca com essa coisa de copo. Porque as manifestações foram desde cestos, foram evoluindo, né? Das mesas para os cestos, para os copos. A minha avó me dizia, não brinca com essas coisas de copo, que isso é do diabo. Então, foi muito pregado na igreja, nos sermões, né? Essa explicação. Tudo isso que vocês estão vendo é obra do diabo. Ô, Reinaldo, você falou brincadeira do copo. Eu tenho uma situação, chega a ser engraçada, né, de um colega nosso, que ele foi estudando a doutrina espírita junto com os jovens, né, os jovens interrogaram ele, né, mas essa brincadeira do copo, né, quer dizer, isso de fato acontece, né, porque a doutrina espírita nos coloca que não faz sentido a gente fazer esse tipo de ação, né, mas os jovens começaram a questionar ele, e ele falou assim, olha, então vamos fazer o seguinte, vamos observar. Então, de uma maneira meio sistematizada, né, ele foi fazer essa brincadeira do copo, né? Porque é uma ação direta dos espíritos sobre a matéria ali, né? E aí, o que aconteceu? Né? De fato, houve uma resposta, né, a essa brincadeira, né? E a resposta foi muito interessante, né? A resposta foi a seguinte, estude Kardec. Quer dizer, não precisa fazer isso, né? Não precisa mais, a gente não precisa mais dessas situações.
Ô Vladas, ainda bem que esse espírito estava dando essa orientação, né? Se fosse um outro espírito, a orientação poderia ser diferente. Felizmente que ele estava fazendo com um trabalho sério, com uma intenção que não era de fazer brincadeira, né? E atraiu ali um espírito que orientou o estudo de Kardec. Mas por isso a orientação de não fazer esse tipo de brincadeira, né? Porque a gente não sabe que tipo de espírito que está sendo sintonizado. Exatamente. E isso que você está colocando, Leonardo, vai muito de encontro com a quarta e última questão que eu selecionei aqui, que é a seguinte. Olha só, a pergunta que Kardec faz. Todos os espíritos estão aptos a compreender as perguntas que se lhe fazem? Olha só. Né? Porque existe, né, a gente vê, assim, principalmente quando não se há o estudo da doutrina espírita, né, a gente percebe assim, uma veneração sobre tudo que o espírito fala. E isso é problemático, né? Isso é muito problemático. E olha só a resposta dos espíritos. Não. Os espíritos inferiores são incapazes de compreender certas perguntas, o que não os impede de responder bem ou mal. Quer dizer, ou seja, o que Kardec está dizendo aqui? Se você perguntar para uma pessoa encarnada que é ignorante, né, ela vai responder do jeito dela, de forma talvez imperfeita, porque ela não conhece aquilo. E a mesma coisa são os espíritos. Né? E aí tem uma nota de Kardec, olha só. Por aí se vê quanto essencial pôr-se em guarda contra a crença no saber ilimitado dos espíritos. Kardec chamando a atenção, olha, toma cuidado com tudo que os espíritos dizem. Seleciona aquilo que eles estão falando, porque não necessariamente aquilo pode ser benéfico. Né? Então, a gente tem que estudar bastante para que a gente possa entender a doutrina espírita e praticá-la de forma bonita, né, que ela nos mostra sempre. Então, eu vou passar quantos temas interessantes, né, que nós temos na Revista Espírita, e esse tema que o Vladas trouxe, ele é de apenas um artigo, né, é parte de um artigo só que está na Revista Espírita. Essa de janeiro de 1858, ela tem 12 artigos, contando a introdução de Kardec. E um deles, que eu selecionei aqui para trazer para o nosso bate-papo, ele tem por título Evocações Particulares. Esse, na verdade, acabou sendo uma sessão que, basicamente, todas as revistas espíritas, mensalmente, traziam essa sessão, que era de algumas comunicações que Kardec presenciou, ou de algumas comunicações que foram enviadas para ele como relato, né, de comunicação mediúnica, e a boa parte deles foi ele mesmo que presenciou, né, essas comunicações. Em algumas revistas, como essa, ele traz com o título Evocações Particulares, em alguma ele traz como Comunicações Familiares, algumas ele traz como Palestras de Além-Túmulo, e algumas dessas comunicações, elas foram depois publicadas na segunda parte do livro O Céu e o Inferno. O livro O Céu e o Inferno, na segunda parte, traz comunicação de espíritos de diversas ordens, espíritos felizes, espíritos sofredores, espíritos que se suicidaram e relatam do lado de lá qual é a experiência que eles viveram, né? Então, tem muitos artigos da Revista Espírita com comunicação que depois foi para o livro Céu e Inferno. Nessa Revista Espírita de janeiro, Kardec trouxe duas comunicações muito interessantes, eu vou resumir aqui, porque a história é bem interessante, traz alguns aspectos curiosos até, e que comprovam a comunicação. Num deles, foi uma senhora, uma mãe, que perdeu a filha de 14 anos. A filha tinha uma doença longa, uma doença que, com o passar do tempo, muito dolorosa, e ela acabou desencarnando com 14 anos. Não precisamos aqui dizer da dor da mãe, do sofrimento desta mãe, era uma filha única, muito querida, muito amada, e esta mãe sofreu muito, sofreu a tal ponto que começou a afetar o seu próprio corpo físico, e a mãe começou a adoecer, né?
somatizou, né, toda essa dor, o sofrimento da mãe, e a mãe começou, pelo sofrimento, a adoecer. E esta mãe, ela inclusive dizia o seguinte, que passou a dizer que em breve encontraria com a filha. Quer dizer, ela já estava pensando que ela mesma também iria morrer, iria encontrar com a filha. Muito bem. Esta mãe encontra, então, com uma pessoa, conhece uma pessoa que era uma médium e que passa a ter informação de que ela poderia conversar com a filha dela. E isso enche de entusiasmo, e ela quer essa oportunidade. Então é marcado um encontro com essa médium, e Kardec, ele acompanha esta sessão mediúnica. Eram 3 pessoas que estavam presentes: a médium, Kardec e a mãe da menina. E nesta reunião mediúnica foi feita uma evocação. A evocação quem faz é a mãe, isso está descrito aqui na Revista Espírita. A própria mãe faz a evocação. Possivelmente deve ter sido, esse detalhe não tem aqui, mas deve ter havido alguma orientação a ela, né, de como fazer a evocação. E Kardec registra, não é Kardec que faz a evocação, Kardec registra esses momentos. Eu vou ler um trechinho só, não vou ler tudo, porque tem algumas coisas interessantes. A mãe faz a evocação dizendo assim: em nome de Deus Todo-Poderoso, espírito de Julie. Julie é o nome da filha, e ela chama a filha nominalmente. Minha filha querida, eu te peço vir, se Deus o permite. Olha que interessante. Por isso é que na leitura, eu entendo que tem havido uma orientação a ela. Ela está fazendo uma evocação, está falando em nome de Deus, e está dizendo que, se for permitido, que ela faça essa comunicação. E aí, muito bem, a Julie se manifesta, então, por meio, né, desta médium, e ela diz: mãe, estou aqui. E a primeira pergunta que a mãe faz é assim: é mesmo tu, minha criança, quem me responde? Como posso saber que és tu? E a menina, por meio da médium, diz assim: Lili. Lili era o nome, o apelido da menina que a mãe chamava, que só a mãe sabia. Kardec não sabia, a médium muito menos. Então, ali, ela tem uma comprovação através da comunicação mediúnica, porque, a princípio, a médium poderia dizer: ah, sou eu, mamãe, estou aqui. Até aí, né, ela não tem uma comprovação. E aí, quando ela diz Lili, era esse nome familiar que só a mãe sabia. E ela continua: mãe, aí a Julie fala: mãe, por que se afligir? A Julie acompanhava esse sofrimento da mãe. Sou feliz, bem feliz, não sofro mais e te vejo sempre. Aí a mãe fala assim: mas eu não te vejo, onde estás? E a menina responde: aí, ao lado de ti, minha mão sobre a senhora Y, a senhora Y é a médium. Kardec tem um cuidado de não identificar a médium e nem identificar o nome da mãe. Ele coloca como senhora X, e é um cuidado que tem que ter, que hoje, inclusive, todos aqueles que fazem pesquisa, que envolvem pessoas, tem uma comissão de ética, tem a questão de ter o consentimento da pessoa. Kardec relata aqui na Revista Espírita que este caso está relatado com o consentimento da mãe, né? Então tem todo esse cuidado. Mas logo depois, tem uma outra passagem interessante. A mãe diz assim: eu te revi com efeito. Ela fala assim, ó: se eu te visse, a mãe fala assim: se eu te visse, pois te reconheceria? E a menina responde: sim, sem dúvida. E tu já me tens visto frequentemente em teus sonhos. E a mãe diz: eu te revi com efeito em meus sonhos, mas acreditei que era um efeito da minha imaginação, uma lembrança. Então, veja, a menina diz a ela que os sonhos que a mãe, só a mãe sabia que sonhava com a menina, que os sonhos, na verdade, eram encontros que elas tinham no plano espiritual, no fenômeno que nós sabemos da emancipação da alma, né? Eu não vou ler aqui toda a conversa, até para deixar essa curiosidade para que depois aqueles que nos assistem
consultem a Revista Espírita, que tem esse diálogo detalhado, mas tem um outro momento muito interessante em que a menina diz para a mãe o seguinte: foi ela, na espiritualidade, que intuiu a mãe a encontrar com aquela médium para que ela pudesse ter aquele momento da evocação. E aí, o mais bonito de tudo, por que isso aconteceu? Tem uma finalidade. Depois dessa comunicação, a mãe, que sofria muito, que estava doente, se sentiu consolada com a oportunidade de conversar com a filha, que ela passou a entender que não tinha morrido, né, mas estava num outro plano, continuava viva, conversou com ela e teve a oportunidade de conversar outras vezes. Essa mãe que estava doente sarou da sua doença física, não sofreu tanto quanto sofria, se sentiu consolada com aquela comunicação, assim como muitas mães e muitas famílias tiveram esse consolo com o conhecimento da doutrina espírita, com as mensagens lá que receberam de Chico Xavier, por exemplo, quando centenas de pessoas iam até Chico Xavier e receberam uma comprovação, né, de uma mensagem, de uma comunicação. Então, vejam que a comunicação dos espíritos, ela tem uma finalidade. Neste caso, para esta mãe, serviu de consolo, serviu para ela mudar um estado de tristeza, né, de doença, inclusive, do corpo físico, ao saber que a filha não havia partido em definitivo, ela continuava viva, mas em outro plano, né? Eu não sei se alguém gostaria de comentar, eu tenho depois um outro relatozinho rápido, mas fique à vontade, Carlos. Eu só gostaria de destacar que, primeiro, não é tão simples assim, né? Porque as pessoas, geralmente, quando desencarnam alguém da família, elas vão a um centro espírita e querem falar, né, com o falecido. Não é tão simples assim, né? E não temos centros, principalmente aqui na região, que faça isso. E, como o Chico Xavier mesmo, muitas pessoas iam lá, mas nem todas recebiam comunicação. E a outra questão é que não se deve evocar os espíritos, como essa mãe fez, né? Como você falou aí, alguma pessoa falou, então é só eu pedir em nome de Deus e chamar. Isso é bastante arriscado, que pode até vir, mas não vai conseguir se comunicar e ainda vai perturbar a família por não saber o que está acontecendo. Então, é muito sério essa questão. Ô, Carlos, muito bem lembrado, até porque algumas pessoas falam assim, mas Kardec fazia evocação, por que a gente não pode fazer? A gente tem que compreender que Kardec estava estudando e pesquisando o que acontecia nas comunicações espirituais, como elas se davam, né? Como é que se estabelecia essa comunicação, quem conseguia comunicar, quem não conseguia. Era um trabalho inicial de pesquisa que, naquela época, era importante, era necessário, né, e era feito com este propósito, com este objetivo, né? Então, realmente, a evocação, a gente não... Hoje a gente conhece com a doutrina espírita que nós não temos o conhecimento ainda do espírito familiar que tenha desencarnado, qual é o estado dele na espiritualidade. Será que ele tem condições de se comunicar? Será que há necessidade dele se comunicar? Há alguma utilidade para isto? Né? Então, se não... lembra aí do Chico, né? O Chico falava que o telefone toca de lá para cá. Né? Porque tem que ter, a espiritualidade é que comanda todo esse processo. Então, as observações do Carlos sobre evocação, elas são muito importantes. Bom, até nesse porque artigo... o livro dos médiuns está na guia dos evocadores, né? A pessoa acha que é para evocar. Exatamente. A gente saiu, né, Carlos, dessa fase experimental justamente a partir dessas obras. O consolo que uma obra de André Luiz nos traz da vida no plano espiritual é muito mais amplo, com todo respeito, de qualquer carta que eu possa vir a receber de um ente querido. A minha certeza, a robustez desses livros é tão grande, é tão rico de detalhe, que dificilmente um espírito que vem passando por momentos, às vezes, como lembrou de Lenart aí, embaraçosos, complicados, de readaptação, vão trazer com tamanha riqueza. Então,
muitas das vezes, eu não tenho consolo porque não recebi a carta do meu filho. Será mesmo? Será que a doutrina é só as cartas, né, Lenarte? Tem muito consolo, sim, com certeza. As obras da Dona Ivone Pereira trazem alento ao nosso coração. Por isso a necessidade da gente sair daquela fase experimental e adentrarmos o Espiritismo como ele nos foi entregue pelos Espíritos. Não foi à toa que deixou tanto livro, né, Lenarte? Não é para a gente Sem ficar dúvida. evocando toda hora. E o maior consolo, na verdade, é o conhecimento que a doutrina espírita nos traz. Esse é o maior. Filosofia, né? Exatamente. Bom, e aí, só para finalizar esse artigo, tem mais uma outra comunicação, eu não vou ler aqui, mas só para resumir, ela é muito interessante, e o título dessa comunicação, Kardec coloca como sendo uma conversão. Por que ele chama de uma conversão? Porque se trata de uma pessoa muito materialista, né, com ideias materialistas, que não acreditava em Deus, que não acreditava em alma, em vida futura. O pai, a família toda com essas ideias, o pai havia desencarnado. E o filho tomou, com essas ideias também, ele tomou conhecimento e leu o livro dos Espíritos. E aí, o Reinaldo, nessa linha, a primeira mudança dele, a primeira conversão de suas ideias materialistas, não foi com a comunicação do pai, mas o que sensibilizou foi a leitura do livro dos Espíritos. E a partir da leitura do livro dos Espíritos, ele começa a se interessar pelo assunto, e com Kardec também ele tem a oportunidade de participar de uma reunião mediúnica. E nesta reunião é evocado, então, o pai desse rapaz. E o mais curioso desse artigo é que nessa comunicação, diferentemente da outra, que a menina fala do sonho que ela teve, fala um apelido, ou seja, dá algumas provas que só a mãe sabia, quando a gente lê o diálogo, é um diálogo assim, respostas muito curtas, muito objetivas. Ele não traz nada de especial no conteúdo e na mensagem que o filho, ou que a gente identificasse que ele pudesse ser uma prova de que era realmente o pai. Mas aí, no final, o filho, que era materialista, que já estava sensibilizado com ideias espiritualistas, ele identifica que é o pai. Sabe por quê? Por causa do estilo da mensagem. O pai era assim. O pai ele dava respostas breves, curtas, objetivas. Ele não era de falar muito. Então, o tipo, não o conteúdo propriamente, mas a forma de se manifestar, com respostas objetivas, diretas, curtas, né? O filho ficou assim. Eu li e achei que não tinha nada de especial, mas no final, o comentário do filho falando que era o estilo de comunicação do seu pai. Ele conhecia o pai e se sentiu consolado, entendendo que era o pai mesmo que se comunicava. Né? Então, eu achei muito interessante. Tem outras revistas espíritas que trazem comunicação de espíritos e essa sessão que é de evocação ou de comunicação, com casos muito interessantes que vale a pena a gente conhecer. Né? Como é que pode ser coisa do demônio, né? Pois é, exatamente. Ô demônio bom, hein? Regenerado. É isso aí, Carlos. Posso Vamos falar, lá. né? Fica, por favor. Eu escolhi aqui o último artigo dessa revista de janeiro, que é interessante que, como o Reinaldo começou falando aí, o Kardec começa a revista reforçando os fenômenos, né, mediúnicos que já existiam e termina, né, o último artigo reforçando novamente o Livro dos Espíritos, né, a importância dessa publicação, né, e ainda diz que o que vai se encontrar nessa obra é o que os próprios espíritos ditaram, que são questões que interessam toda a humanidade e trazem o código da vida, que traça o caminho para a felicidade. Olha aí, ó, Kardec dizendo, quer ser feliz? Leia o Livro dos Espíritos. Né? E além de trazer, né, esse reforço sobre a importância do Livro dos Espíritos, ele também reforça que não foi ele que escreveu, que a ideia, né, não partiu dele, sim, dos espíritos. Ele ainda vai publicar, né, como o Reinaldo falou, que ele ia conversando com as pessoas, um artigo que saiu num jornal lá da França, o Courrier de Paris, e 2 cartas, né, que eu vou resumir aqui, o que foi que lá estava escrito.
Então, no artigo do jornal, estava escrito o seguinte: o Livro dos Espíritos do Senhor Allan Kardec é uma página nova do grande livro do próprio infinito. Olha, você ler isso num jornal há 162 anos atrás, né? E o autor do artigo vai dizer: não conhecemos o autor, mas ficaríamos felizes em o conhecer. E aí ele ainda vai falar, né? Aquele que escreveu a introdução do livro, que aí sim foi Allan Kardec, deve ter a alma aberta e todos os nobres sentimentos. Olha, ele avaliando a personalidade de Kardec só por ler a introdução. E realmente a introdução do Livro dos Espíritos é algo assim belíssimo, né? Que eu recomendo a todos lerem, relerem e estudarem. E é interessante que esse autor do artigo, ele vai recomendar o livro para as pessoas lerem, separando em tópicos. Aí ele diz o seguinte: a todos os deserdados da terra, a todos aqueles que caminham ou que caem, molhando com suas lágrimas a poeira do caminho, olha, até poético, diremos: lede o livro dos Espíritos, isso vos tornará mais fortes. Um outro tópico: aos felizes, aqueles que não encontram em seu caminho senão as aclamações da multidão e o sorriso da fortuna, diremos: estudai-o, ele vos tornará melhores. Né? E ele vai perguntar ainda: se sois homens de estudo, possuis boa fé, lede o livro primeiro, né, sobre a doutrina espírita. Né? Lembrando que hoje, né, são 4 divisões, na primeira edição foram 3 somente. Estás colocado na classe das pessoas que não se ocupam senão de si mesmas e não veem nada ao redor dos seus interesses? Lede as leis morais. A infelicidade vos persegue, a dúvida vos cerca, estudai o 3º livro, Esperanças e Consolações. E ele termina o artigo dizendo: o livro tem o formato de perguntas e respostas, e olha o elogio que ele dá ao Kardec: mas não foi preciso um grande mérito a quem a soube provocar? E Kardec coloca o nome dele apenas com a letra G, G de Chalard. Alguém quer comentar? Você comentou tão bem que não deixou nada para a gente falar, cara. Então, Puxa vida. vou falar rapidamente aqui sobre as 2 cartas que Kardec recebeu. Uma diz a ele assim: Senhor, colocastes a minha paciência à prova pela demora na publicação de O Livro dos Espíritos. Olha que coisa interessante. Então, houve uma chamada para o Livro dos Espíritos, né, com certeza pelo livreiro, e as pessoas ficavam lá esperando como será esse livro, né, o Livro dos Espíritos. Mas aí ele mesmo diz: o livro, felizmente, não perdi por esperar, porque superou todas as ideias que pude dele formar. Olha só, né? Isso aqui é a carta que Kardec recebeu como retorno. Dizer do efeito que produziu em mim seria impossível. Sou como um homem que saiu da obscuridade. Me parece que uma porta fechada até hoje veio a ser subitamente aberta. Minhas ideias cresceram em algumas horas. Quem ler como eu esse livro, em o meditando, nele encontrará tesouros inexauríveis de consolações, porque ele abarca todas as fases da existência. Recebei a expressão de todo o meu reconhecimento, porque haveis me proporcionado um grande bem, me mostrando o único caminho da felicidade real neste mundo. Assinado de Capitão Reformado, Lyon, 4 de julho de 1857. Veja, alguns meses depois, né, do lançamento do Livro dos Espíritos, a gente vê que Kardec não recebeu só pedradas, né? Isso é um retorno que fez com que ele continuasse. E na 2ª carta, ele recebe dizendo: não sei como exprimir todo o meu reconhecimento sobre a publicação de O Livro dos Espíritos, que tenho depois de relê-lo. O quanto nos fizeste saber é consolador para a nossa pobre humanidade. Estou mais forte, mais corajoso para suportar as penas e os aborrecimentos ligados à minha pobre existência. Partilhei com vários amigos que compreendem agora as desigualdades sociais e não murmuram mais contra a providência. Assinado a letra C. Isso serve para todos nós.
né? Quando nós encontramos a doutrina espírita, nos tornamos mais fortes, né? Estamos preparados para todas as vicissitudes da vida, porque sabemos que não há acaso, né? E aí Kardec vai finalizar esse artigo dizendo, né, ainda reforçando que as respostas foram dadas por vários espíritos e não apenas por um só, né? Então, é interessante a gente ver a preocupação de Kardec de explicar o Livro dos Espíritos agora nessa tribuna aberta, como o Lenart aí lembrou, que ele coloca na introdução. Ô Carlos, e interessante trazer, e até lembrando que o Vladas perguntou, que era a mídia social da época, hoje, se a gente publica alguma coisa no Facebook, no YouTube, as pessoas têm a oportunidade de comentar, né, de falar alguma coisa, de nos dar um feedback. Então ele coloca aí um feedback, um retorno, um comentário de alguém que leu e qual foi a repercussão que o Livro dos Espíritos teve, qual foi o entendimento que ele teve do Livro dos Espíritos. Nesse caso em específico, ele está publicando ali, são elogios, né? Mas eles são as cartas, né? Que recebia muitas cartas. São as cartas de pessoas que leram o livro, que gostaram, que deram esse retorno. Mas em outros volumes da Revista Espírita, alguém pode pensar, Kardec só publica elogio. Não, ele tem cartas que enviam para ele fazendo críticas, né? Fazendo perguntas. Então, não é só elogio, não, né? Mas nesse caso em particular é interessante, porque é o retorno que as pessoas estão dando. E é logo no início, né? No começo, sim, logo no começo, né? Pouco, não chega a ser um ano de publicação, porque foi em abril de 1857, a primeira revista foi em janeiro de 1858, nem um ano de publicação. A carta chegou em julho, né? Exato, né? Muito bem, muito bom. Olha só, gente, nós, da Revista Espírita de janeiro de 1858, nós fizemos um bate-papo aqui sobre 3 artigos só. Essa revista tem 12. Então, fica aí, e nosso propósito realmente era discutir isso, que nós nos programamos aqui, mas fica a sugestão para que as pessoas possam consultar a Revista Espírita. Aliás, eu vou passar a palavra agora para a gente fazer o encerramento, as considerações finais de cada um. Eu queria colocar aqui uma sugestão, né, de leitura, porque a Revista Espírita hoje ela está muito acessível. Não precisa ter fisicamente o livro. Quem não tem, né, não tem problema. Na internet está disponível, gratuito, PDF. Entra no Kardecpedia ou digita Revista Espírita, PDF, está disponível gratuitamente. Então é possível e é acessível, né? E a minha sugestão aqui é a seguinte: tem uma frase que fala assim: uma maratona começa com um simples passo. Então, eu vou sugerir aqui a maratona de leitura da Revista Espírita, que começa com um simples passo, né? São 12 anos publicando mensalmente esses volumes. Então, existem, até eu vi aqui numa publicação da FEB, a média de páginas de uma revista é de 35 páginas. Ao todo, todos os 12 anos de publicação de Kardec mensalmente, dá mais ou menos 5.000 páginas. É uma maratona, é muita coisa. Mas se a gente ler uma página por dia, nós vamos conseguir ler uma revista espírita por mês. Então, eu vou sugerir o seguinte: plano básico de leitura. Começa, nós estamos em dezembro. Então, assim, vamos já, como estamos fazendo o plano para 2021, vamos começar pensando assim: em janeiro de 2021, eu vou ler a revista de janeiro de 1858. Em fevereiro, lê a revista de fevereiro. Em 2021, leu 12 revistas espíritas, leu todos os volumes de 1858. E aí, com 12 anos, a pessoa vai conseguir ler as 12 revistas, de todos os anos, os 12 volumes, né? Bom, se quiser adiantar um pouquinho mais, vai para o plano intermediário. O plano intermediário é o seguinte: leia 2,5 páginas da revista por dia. Não é nada absurdo, né, Reinaldo? Ler 2,5 páginas, eu acho que todo mundo tem tempo para isso. Ler 2,5 páginas da revista por dia vai reduzir esse tempo para 6 anos. Vai conseguir ler todos os 12 anos de publicação de Kardec em 6 anos. Plano avançado, para quem tem um pouquinho mais de tempo.
5 páginas por dia, que também não é muito, né? Tem que ter essa disciplina. 5 páginas por dia da Revista Espírita, em 3 anos, vai conseguir ler a publicação e a produção de 12 anos de trabalho de Kardec mensalmente, publicando a Revista Espírita. Tá? Se quiser adiantar um pouquinho mais, aí fica a critério de cada um. Mas é só a gente pensar que não é muito difícil, não, gente. Tem que dar o primeiro passo, tem que começar a ler, e quando começar a ler, vai achar interessante, não vai querer parar mais. Né? Então fica essa sugestão. Eu vou deixar, então, o Reinaldo fazer as considerações finais, o Carlos, e o Vladas, por último, que ele faz as considerações e a prece final para a gente. Por favor. A gente vê a preocupação de Kardec pela autenticidade das comunicações, passando pelo crivo da razão. Nós vemos um trabalho extremamente sério sendo construído. Ali, como a gente relembrou, a Revista Espírita retrata muito bem essas fases, muito do que foi lido aqui está, né, na segunda edição do Livro dos Espíritos, está na obra Céu e Inferno, e a gente vai vendo quão grande é essa obra para a gente querer, né, trazer nossos achismos. A gente deve deixá-la conforme os Espíritos nos entregaram por esse grande missionário. A nossa parte, pequenina que seja, é divulgar, estudar e, acima de tudo, praticá-la em nossa vida, em nossa vivência e convivência com o nosso próximo. Então, diante desse momento que a gente vê tanta novidade na doutrina, a gente vê que para muitos, o que a gente bateu o papo aqui hoje pode ser novidade, e é uma novidade que foi deixada em 1958, que busquemos a água limpa que foi deixada pelos espíritos superiores junto a Kardec, para que quando esgotarmos essa água, aí sim poderemos alçar outros voos, mas por enquanto vamos ficar com Kardec. Bom, o que eu tenho a dizer é da minha alegria, da minha emoção de falar desse homem, Allan Kardec, do seu trabalho, que desde 1857 até 1869, ano da sua desencarnação, não parou um instante, cada ano escrevendo um livro, lembrando que sem luz elétrica, com pena de ganso, com dificuldades que ele tinha, né, que se sustentar também, e se hoje falamos que não temos tempo para ler uma revista espírita, por que ele teve tempo de escrever tudo isso? Então, quem quer, faz. Então, façamos a nossa parte em pelo menos ler, porque todo o sacrifício e renúncia desse homem, desse missionário, foi para que hoje pudéssemos ter todo esse legado para, como disse aquele senhor na sua carta, a nossa transformação moral e, a partir disso, não ver o mundo mais com os mesmos olhos. Então, meu agradecimento por estar aqui hoje. E cabe a minha finalização, né, desse nosso bate-papo. E eu finalizo com uma pequena reflexão que a Revista Espírita, ela traz, sem dúvida alguma, além de todo o conhecimento que nós discutimos aqui, um espírito de vanguarda, né, de Allan Kardec, porque ele, basicamente, né, ele criou um modelo transparente de discussão, né, de uma filosofia que, penso eu, seria inimaginável, né, em qualquer outra doutrina filosófica, tamanha abertura, né? Ou seja, estamos aqui, pode falar o que você quiser, que eu vou discutir com você dentro dos padrões morais, né, sem conflito, mas a gente está aberto à discussão. Então, esse posicionamento de Kardec, sem dúvida alguma, com a Revista Espírita, foi algo, assim, penso, de muita algo de futuro, né, que ele fez, né, naquele período. Né? Então, sem dúvida alguma, Kardec é um homem de vanguarda, e a gente finaliza, então, com uma prece, né, pedindo, né, que todos vocês que estão agora, nesse momento, sintonizados conosco, possam vibrar os pensamentos ao alto, e por que não, nesse momento, né, vibrarmos junto a Kardec,
né, agradecendo por todos os benefícios, por tudo que ele fez por nós. Né? Pela paz que temos hoje, reconhecemos o trabalho árduo de Kardec, a fim de que essa doutrina maravilhosa pudesse atravessar os tempos e chegar aqui, no ano de 2020, trazendo-nos a todos o consolo, o esclarecimento, as bênçãos, o clareamento dos nossos passos, a fim de que possamos caminhar de maneira tranquila, singela e com sentimento desse amparo que temos, não só de Kardec, mas de Jesus, de todos esses missionários que, de alguma forma ou outra, contribuíram para que hoje estivéssemos aqui, né, transmitindo para vocês, no canal do YouTube, essas mensagens, essas reflexões sobre a Revista Espírita. Sincero.